Ivane, Roberto, Geise. Estamos chegando para cá. Nós tivemos alguns contratempos que não permitiram que nós começássemos no horário. Quero pedir perdão aos irmãos, mas Deus é generoso. Dia de festa tem disso, né? A gente às vezes faz um plano, mas Deus, em sua misericórdia, não tem outro. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor nesse instante, dando início ao nosso culto nessa manhã, um culto festivo, de aniversário, nossos 5 anos. Querido Deus, nós te adoramos, te bendizemos, te exaltamos, declaramos que tu és Senhor e não há outro além de ti. Senhor, nós consagramos as nossas vidas a ti, mais uma vez, te pedindo, Senhor, por favor, por tua graça, nos abraçar nessa semana, falar conosco, que eu possa, Senhor, ministrar no nosso coração, através do louvor, da oração, da palavra ministrada, em todo o tempo, Senhor, tu possas ter a verdade. Meu Deus, em nome de Jesus, queremos te bendizer por esses 5 anos de portas abertas, pregando o teu evangelho aqui neste lugar como igreja, e te louvar, Senhor, porque em meio às dificuldades, em meio às alegrias, nós presenciamos a tua presença conosco de uma forma assim poderosa. Por isso nós te adoramos, te bendizemos, Senhor, e te imploramos, continua conosco e fala conosco durante todo esse dia. Amém. Abra sua Bíblia aí, no Salmo de número 125, versículo 1 e 2. Esse salmo ele fala muito sobre um pouquinho da imagem. E este salmo nos lembra, nos retrata, e a palavra de Deus nos diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para si. Como que serve de Jerusalém. Assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Que essa palavra se cumpra em nossas vidas, que nós tenhamos sempre a alegria na presença do Senhor. Nós temos a grande satisfação de ter aqui uma coisa boa ter vocês aqui, meninas. Que Deus possa ministrar através da vida de vocês e o louvor está por conta delas. Depois as apresentações que se faz aí, que está sendo bom essas coisas. Bom dia, amados. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Pode deixar, Tassis, que a gente mesmo vai se apresentar. É com muito prazer que estamos aqui mais uma vez. Retornamos aqui para comemorar de novo um ano que o Senhor sustentou essa igreja. E nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que compõem esse corpo. Nós louvamos a Deus pela vida de Tassis e Louise, que fazem essa ponte da gente lá de Piauí com a Igreja Batista Água Viva aqui em Amargosa. E é motivo de grande alegria estarmos aqui com a oportunidade de louvarmos juntos ao nosso Deus com aquilo que Ele nos deu. Nós somos o duo Elisa. Nenhuma de nós se chama Elisa. Meu nome é Ada Mariana. E Elisa foi o nome que nós pedimos ao Senhor para que representasse o nosso ministério. Algo que fosse diferente da nossa individualidade, da nossa identidade, mas que representasse mesmo esse chamado, esse ministério que o Senhor nos deu como presente. Duo significa dueto e Elisa, Deus de juramento, Deus de promessa. E nós cremos que o Senhor tem uma promessa, um propósito na vida de cada um de nós. E é por isso que estamos aqui, porque buscamos desenvolver esse propósito, esse chamado do Senhor nas nossas vidas e desejamos que o Senhor traga cada um de vocês ao centro da vontade deles, para que cada um de vocês possa experimentar também o propósito, o juramento, a promessa do Senhor na vida de vocês. Nós convidamos os irmãos a louvarem conosco com as suas palmas, com a sua adoração, declarando que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa rocha. E é por seu sustento que estamos aqui.
Nós vamos começar cantando e vocês podem fazer a repetição conosco, certo? Aí a gente vai mudando a dinâmica aqui. Prestem atenção, quando a gente disser homens, os homens vão cantar conosco. E quando dissermos mulheres, as mulheres vão cantar conosco, certo? E vamos cantar o refrão bem lindo juntos para o nosso Deus. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo. As mulheres comigo? És o meu refúgio. Pode fazer tudo novo. Você crê que o Senhor pode mover as circunstâncias, mesmo quando há tempestade ao seu redor? Ele pode fazer o mar se acalmar. Ele pode fazer o vento cessar. Basta que você confie. És o meu refúgio. És o meu refúgio. Minha fortaleza. Independentemente das circunstâncias, nós confiamos em um Deus que vive eternamente, um Deus que nos deu a vida eterna, e por isso sabemos que podemos confiar nele, porque ele é a nossa rocha, é inabalável. Vamos agora continuar louvando ao Senhor e pedindo que possamos viver nele um novo tempo, um tempo em que a nossa fé seja renovada, um tempo em que a nossa alegria seja novamente a razão de nós estarmos aqui, porque a nossa alegria vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Que nós possamos clamar:
e viver intensamente esse algo novo que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Amém. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Te convidamos, Jesus, vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Inunda esse lugar, Jesus. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Nossos corações, incendeia, incendeia. Aleluia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, independentemente das circunstâncias. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Sabemos que podemos nos alegrar sim, porque o Senhor está conosco. Ele vai à nossa frente. Ele é quem abre os caminhos. Ele é que nos dá a força que precisamos. Ele é que nos dá a convicção que precisamos para avançar. Porque a palavra diz que não podemos retroceder. Não podemos viver como éramos antigamente. Prosseguir para o alvo de alcançar o prêmio celestial que o Senhor tem que nos entregar. Vamos continuar nos alegrando, permitindo, dando lugar para o Espírito Santo de nosso ser. Ele, que das circunstâncias, tem o melhor para nós. Por isso, ainda que estejamos passando por momentos difíceis,
todavia, nos alegraremos no Senhor, hoje e sempre. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta minha. Desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus e Ele não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle permanece nas mãos de quem? Palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ele nos garante isso e nós só precisamos crer. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eternamente, Jesus. Louvado seja o Senhor, Jesus. Louvado seja o Senhor. Nós te adoramos, nós te exaltamos, porque sabemos que o nosso sustento vem de ti. Sabemos que o nosso socorro, Jesus, as respostas que precisamos, vem do Senhor. E te pedimos que traga ao nosso coração a consciência de que ainda que as circunstâncias não estejam da maneira que
esperamos. Todavia nos alegraremos no Senhor, o Deus da nossa salvação, pois cremos que Tu és fiel e a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Jesus, nós Te louvamos e entregamos este culto ao Senhor. Em nome de Jesus, recebe a nossa adoração, o nosso louvor e enche-nos com a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Glória a Deus. Nós estamos num culto festivo em que celebramos os nossos 5 aninhos, dando os primeiros passos que a misericórdia tem ministrado ao nosso coração. Então nós vamos repetir o nosso tema, a nossa divisa e vamos dar o nosso hino oficial. Aqui nós temos nosso tema e a nossa divisa. Vamos dizer junto o tema: 5 anos compartilhando graça e misericórdia. Mais uma vez. 5 anos compartilhando graça e misericórdia. O que tu acha? Não sei se é por causa das máscaras, do distanciamento, não sei. Eu disse de novo, bem bonito. 5 anos compartilhando graça. A nossa divisa está em 2 João, no versículo 3, que também é a divisa dos batistas para esse ano de 2020. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão em verdade e amor. Vamos tentar isso juntos? Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Vou olhar só mais uma vez, né, para a gente ficar bem bonitinho aí. Vamos. Graça, misericórdia e paz de Deus Pai e de Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. 2 João 1, 3. Nós vamos então cantar nosso hino oficial com o pessoal do meu lado, para a gente cantar o nosso hino. Para cantar conosco, já levanta a mensagem. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É um motivo de grande alegria estar aqui hoje, poder celebrar o aniversário da nossa igreja. E eu fico feliz de nós estarmos todos no mesmo espírito, esse bonito. E ele fala sobre louvar em meio à dificuldade. É muito fácil agradecer quando a gente está passando por fartura. E a dificuldade acaba sendo uma oportunidade muito boa para a gente próximo Deus, para a gente louvar o Senhor. E para que nós tenhamos cada vez mais firme em nossos corações a certeza de que Ele nos sustenta onde quer que nós estejamos. Vamos louvar juntos o nosso hino Maravilhosa Graça.
Graças a Deus. Vocês podem sentar, irmãos.
vou chamar aqui o pastor Williams para apresentar o João de Evandro. Não é? Vem para cá, João. João, querido homem de Deus, vou deixar o pastor Williams fazer as devidas apresentações, depois nós vamos orar pela vida do nosso preletor nesta manhã. Bom dia, irmãos. Bem, Jojevan, para mim foi inicialmente só um nome, depois foi um colega, né, de seminário, hoje um amigo, né, a gente tem conseguido compartilhar muitas coisas. E Jojevan, ele é graduado em História, Administração, ele também é mestre. Escreveu 2 livros, 3, né? São 3. O último ele vai apresentar para vocês. E mais do que isso, ele é servo, ele está à disposição para servir. Eu tenho certeza que você vai ouvir Jojevan falar, e se você adquirir o livro, você vai fazer a leitura como se ele estivesse falando, né? É muito gostoso. Então vamos aprender nesta manhã. Pastor Cláudio, você pode orar para o nosso irmão Jojevan. Vamos ao Senhor, louvando a Deus pela vida deste homem de Deus. Querido Pai, nós te bendizemos, te adoramos pela vida do teu servo, que gentilmente colocou seu coração ser o porta-voz da tua palavra nesta manhã. Nós te bendizemos, Senhor, por ter escolhido, pela sua disposição, e queremos te implorar, Senhor, por tua graça e por tua misericórdia, que tu possas falar conosco através da vida do teu servo. Esconde, Senhor, teu filho atrás da cruz de Cristo, onde o inimigo não possa alcançá-lo, de sua família, Senhor. E da mesma forma como nós estaremos sendo abençoados nessa manhã, que ele seja também, Senhor, e a sua casa abençoado de forma multiplicada. Muito obrigado, Senhor, por teu cuidado, por teu amor, por tua misericórdia conosco. E nós uma vez te imploramos, fala conosco, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Aos irmãos, eu estou com um grande problema para falar dos batistas, que é o tempo, então eu tenho que correr. Eu vim com minha esposa, Sói, Solange e Darley, para vocês conhecerem, ela tirou a máscara aí para ver como é. Pois é, verdade. E queria agradecer ao pastor Williams pelo convite, ao pastor Cleverson pela confiança, né? Aqui é uma igreja que a gente tem acompanhado, vocês não sabem, mas de vez em quando eu acompanho, assisto lá a transmissão, né? Está lá no YouTube, já vi o irmão Yuji, né? Falando algumas vezes. O sinal tem uma sequência interessante lá do livro de C.S. Lewis. Enfim, é uma igreja bem servida, né? E vim falar aqui, por mais que a gente tenha algum conhecimento sobre um tema específico, é algo desafiador. A gente precisa ter coragem, né? Enfrentar feras, né? O Williams, a gente caminhou junto 2 festas, né? Depois eu migrei para um outro seminário, e eu conheço bem, sei da capacidade dele, e a igreja com certeza está bem servida com essa liderança. Agradeço de coração o convite. Mas a gente foi convidado para falar da história dos batistas, mas obviamente contextualizada na nossa realidade, o que é que ela tem para nos ensinar. Eu queria primeiro, então, antes da gente entrar nesse detalhe, quem são os batistas, queria mencionar esses 2 livros. Esse foi o primeiro que eu escrevi e a editora manifestou interesse em publicar essa fruto do mestrado. Batista Sucessor, a trajetória de São Antônio de Jesus, o fim do monopólio da fé. E esse daqui foi lançado dia 11 de julho desse ano, que é a história da Igreja Batista da Várzea, na região ali de Valença, os Batistas de Várzea e o Agir de Deus, uma história contada em prosa e versos. É um projeto bem legal, porque trabalha na linguagem científica e trabalha o cordel como versos. Então, se alguém não gosta muito de ler um trabalho científico, vai ler o cordel, porque eu conto a história e a Ruth, que é a coautora, a cordelista, ela reconta através de um cordel, cada capítulo, né? E ficou bem legal. Bom, eu queria dizer para vocês que eu trouxe 2, tem outros aí, se alguém se interessar por comprar, o custo dele nas lojas de venda é de R$40 mais frete.
Se alguém se interessar, pode falar comigo no final. Eu trouxe uma quantidade bem pequenininha, 3 de cada um. Eu vou estar repassando por R$35. Mas esses dois aqui, um é para presentear a igreja. Ao final, a gente vai presentear a igreja através do pastor Cleves. E aí, como eu estou dizendo que eu estou presenteando a igreja porque ela está fazendo aniversário, então depois que ele ler, qualquer membro da igreja pode pedir para ler, porque eu estou dizendo que é a igreja que está querendo. Então, vai no seu nome, mas é a igreja. E esse daqui, nós vamos fazer um trabalho cultural. Eu vou falar um bocado de coisas aqui e vou citar algumas datas, porque a história, embora ela não seja necessariamente uma informação de datas, mas simplesmente datas são marcos. E no final eu vou perguntar, vocês vão ficar atentos, e eu vou perguntar em que data que aconteceu isso, aquilo e tal, e quem levantar primeiro a mão e responder vai ganhar esse daqui. Bom? Queridos, quem são os batistas? E aí eu queria já dizer que a importância da gente se conhecer, nos conhecer, porque isso tem uma importância para a nossa vida espiritual também, tá bom? E eu penso na história dos batistas como a ação de Deus em favor da gente. Então eu trago como, já que a gente vai fazer um estudo, não vai ser uma mensagem teológica, eu trago apenas um versículo, que é o versículo 9 do capítulo 16 de Provérbios, que ele me ensina muito a respeito da história. Porque ele diz o seguinte, que os homens eles preparam o cavalo para a batalha, mas é Deus quem determina o espaço. O que isso significa? Significa que a história está na mão de Deus, e que Deus tem a mão no leme, ele conduz a história. E não só a história mundial, a história secular, mas sobretudo a história do seu povo e a história dos batistas. Nós estamos completando 5 anos com essa comunidade de fé, com essa igreja batista, e ela já tem a sua história. E deve escrever a sua história, não necessariamente em papel, impresso e divulgado, mas no sentido de participação na comunidade. Então, quando a gente olha para a história dos batistas, a gente vai ver que nós temos uma importância singular para a comunidade toda, para o mundo como todo. Os Estados Unidos, basta dizer que a sua origem, ela é uma origem protestante e de forma marcante pelos batistas. E a gente vê uma grande diferença dessa nação em relação à maioria das outras que teve uma formação religiosa do Estado, de igreja do Estado. Lá, os batistas, por terem um princípio bem significativo que a gente também vai mencionar, lá eles começam diferente, continuam diferente e crescem de forma diferente das outras nações. Então é importante a gente conhecer a nossa história. Por quê? Porque nós somos a história. Cada um de vocês é a história dos batistas hoje e que vai ter um reflexo para a história do futuro. É importante a gente conhecer. Muita gente não gosta de história. Tem uma certa dificuldade com essa matéria. Alguns se sentem desestimulados a entender as coisas a partir da ótica histórica. Mas eu queria dizer para você que, além de importante, isso é prazeroso. Quando a gente vê a ação de Deus através de homens e mulheres do passado para que chegasse até os nossos dias. Então é importante a gente conhecer também a nossa história, até para que a gente possa se manifestar em determinados assuntos. Eu tenho alguns amigos que se declaram ateus. E eu tenho um que convive comigo diariamente. Inclusive, eu sou chefe dele no trabalho. E a maioria dos ateus, eles resistem qualquer informação teológica, religiosa ou de grupo protestante. Eles não dizem não acreditar em Deus, então, embora eles não saibam que quando ele fala que não acredita em Deus, eles estão teologizando também, porque quando você diz que não acredita em Deus, você também está fazendo teologia, né? Embora seja uma teologia negativa à proposta que a gente tem. Mas esse amigo meu, ele me deixa muito satisfeito
em relação ao impacto que a gente tem causado na vida dele. Ele fala com muita frequência. Pelo fato de eu conhecer a nossa história, e às vezes ele vem com alguns questionamentos, ele não é bem assim. E aí eu mostro como é que os batistas agem diante das circunstâncias, e ele fala com frequência isso. Ele diz: olha, irmão, eu agradeço muito a você por ter mudado a minha visão do cristianismo. Eu sei hoje separar os grupos, embora ele resista à existência de Deus, mas ele me respeita como cristão, ele respeita a minha fé, porque ele tem uma consciência de que são os batistas. Então isso é importante, a gente saber que a gente tem essa influência na sociedade. Então, antes de qualquer coisa, você precisa aprender muita coisa. Ser batista não é ser apenas alguém que diz acreditar em Deus e que aceita Jesus como seu Salvador. Ser batista é muito mais do que isso. Ser batista é ser um cidadão inserido na sociedade que afirma conhecer e defender princípios pelos quais ele vive. Então, nós temos princípios que devem ser vividos. Se a gente não conhece esses princípios, a gente não tem como vivê-los. E aí, a importância do princípio. A gente, então, tem princípios básicos que é chamados por alguns de fundamentos da fé, ou as pilares batistas. E eu quero citá-los, a gente não vai trabalhá-los aqui, embora fosse importante, mas é a nossa base doutrinária. Primeiro, a Bíblia, a única regra de fé prática. Então, nós acreditamos que tudo que vivemos e pregamos tem origem na palavra de Deus. Em outras palavras, você, enquanto batista, deve viver e crer exclusivamente pelo que diz a palavra de Deus. Essa afirmativa aí, essa sentença em relação à Bíblia diz assim: a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Alguém aqui que não sabia, que não tem decorado isso, por favor, não sinta constrangimento. Tem alguém? Então significa que todos aqui já tinha isso na cabeça. Que bom, porque eu fico tentando inculcar na cabeça de todo crente batista essa grande verdade. Se você não tinha essa verdade decorada, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Única, não tem outro livro que possa chegar ao mesmo patamar da Bíblia. Regra, ela que dá o direcionamento. De fé, a minha relação com Deus, vertical. E de prática, a minha relação horizontal com os outros. A Bíblia que norteia a sua vida. Ok? Então, a Bíblia é a primeira base. A igreja autônoma, e isso é fantástico. E só os batistas têm isso, é uma ideia nossa. Ou seja, essa igreja aqui, ainda que ela seja pequena numericamente, e nós temos aí a associação, a igreja aqui está vinculada à Associação Batista Nazarena, nós temos as convenções estaduais, a igreja aqui filiada à Convenção Batista Baiana, né? Tá na cara. Nós temos a Convenção Brasileira, a Convenção Batista Brasileira, nós estamos filiados a ela, e ainda tem a Aliança Batista Mundial. Mas nem a Aliança Batista Mundial, nem a Convenção Batista Brasileira, nem a Convenção Batista Baiana, nem a Associação Batista Nazarena pode chegar aqui e impor alguma coisa. Porque nós somos autônomos, como eram as primeiras igrejas batistas da primitiva, lá do primeiro século. Então nós somos autônomos e isso é algo muito importante na concepção batista. Ser autônomo e democrático. A igreja, a assembleia, ela é soberana. A decisão dela não pode ser revogada por qualquer órgão superior. Porque a igreja primitiva era assim. E a gente acredita dessa forma. E é por isso que a gente insiste que todas as nossas doutrinas são bíblicas. Por isso, o primeiro pilar é a Bíblia. A gente tem ainda a questão da separação entre igreja e Estado, isso precisa ser entendido, eu não vou aprofundar aqui, mas a igreja não se mete nas coisas do Estado, e o Estado não pode se meter nas coisas da igreja, não no sentido de política, de eleição, não é isso, gente, é no sentido de interferência, de ter uma igreja estatal
dirigindo e determinando como a igreja deve ser e a igreja determinando como o Estado deve ser. A gente tem também a questão da liberdade de consciência, isso aqui é fantástico. Os batistas têm a honra de ser o primeiro grupo, está registrado inclusive por Max Weber, que não é cristão, mas que escreve muito. Ele tem um livro muito famoso sobre protestantismo, que é o protestantismo e o espírito capitalista. Eu misturei as palavras aí, se eu não me engano. Enfim, mas é muito conhecido. E ele relata, registra lá nesse livro, que o primeiro grupo no mundo a defender a liberdade de consciência religiosa são os batistas. Na Confissão de 1644, em seu artigo 44, The Confession of Baptists, lá na Inglaterra, os batistas particulares. Então, a gente entende o seguinte, que nós temos a liberdade de cultuar e os outros igualmente. Nós defendemos esse direito, embora não concordemos com o que muitos creem. Mas a gente tem a obrigação até de alertá-los, mas a gente não pode impedi-los ou criticá-los pela sua posição. Essa é a posição batista em relação à liberdade de consciência e de convicção religiosa. O outro pilar é a questão do sacerdócio individual, que é: você não precisa de ninguém para conhecer Deus e ser salvo, para conhecer Jesus e ser salvo. Esses são os pilares. Isso forma a nossa fé e é a formação da história batista. Então, isso aí eu trago tudo isso aí. Tem ainda a questão da autenticidade e apostolicidade das igrejas, que só é autêntica para os batistas, de fato, só é autêntica as igrejas, ou só são verdadeiras as igrejas que se baseiam na palavra de Deus. E a questão da apostolicidade está ligado a seguir as doutrinas apostólicas, ou seja, embora a gente entenda e reconheça e defenda que o Antigo Testamento, eu não gosto de me referir ao Velho Testamento, porque dá uma ideia que é passado, mas não. O Antigo Testamento, ele ainda é palavra de Deus, integralmente, nós temos isso, mas ele não faz a doutrina da igreja para os dias de hoje, porque a nossa doutrina é neotestamentária, é a partir daquilo que Jesus apresentou. Então, quem são os batistas? É isso que a gente precisa entender. E aí, como a gente não está trazendo uma mensagem, a gente está trazendo um estudo, eu queria lançar uma pergunta e se alguém quiser participar, responda. Você já se perguntou ou você saberia me dizer por que nós somos chamados de batistas? Alguém poderia? Por que batista? Alguém quer falar? Não existe certo nem errado, embora eu vá dizer no final o que é certo. Mas não tem que se preocupar. Alguém sabe por que batista? Eu não estou perguntando por que você é batista. Isso aí eu já sei. Porque você acredita na Bíblia, comunica a regra de fé prática, etc. Mas eu estou perguntando por que o nome da denominação é Batista. Alguém? Um de cada vez. Opa, nós temos lá um corajoso. Diga, meu irmão. Hã? Rapaz, esse aí é ovelha do pastor. É exatamente isso. Porque os batistas, irmão, olha só, o que acontece? A gente tem o cristão de forma geral, a gente acabou dando sobre Jesus, né? Qual é o sobrenome dele? Cristo. E deu sobrenome para João, né? Batista. Mas na verdade não é sobrenome. Vocês certamente sabem disso. É Jesus o Cristo. Então, o ungido de Deus, o Salvador. Aquele que veio para nos resgatar. E João o Batista. E por que João o Batista? Porque ele batizava. Então, o que acontece? O Batista recebe esse título e absorve, era a princípio um apodo, ou seja, um apelido pejorativo, assim como são os anabatistas, aqueles que rebatizam. Mas os batistas recebem esse título de batista justamente porque eles exigem o batismo, a gente chama de batismo bíblico. E aí vai outra pergunta: o que é o batismo bíblico? Por imersão? Alguém mais concorda com isso?
também, mas não é necessariamente isso. A gente também tem que aprender esse detalhe. Na verdade, o batismo bíblico, para os batistas, são dois. Mas o que dá origem ao nome da denominação não é a questão batismo por imersão. Até porque o fundador se auto-batiza por aspersão. Né? Mas, embora eu discorde que o fundador seja John Smith, a gente vai falar sobre isso. Mas, enfim, batismo bíblico, gente, é, primeiro, batizar pessoas que são conscientes e regenerados. Então, quando os batistas surgem dizendo que precisa ter o batismo bíblico, ele está dizendo que o pé do batismo, ou o infanto batismo, batismo de crianças recém-nascidas para salvação, é um erro. Só pode e só deve se batizar aqueles que já têm consciência do seu pecado. Então, batismo bíblico é primeiramente isso. E segundo, é a questão da imersão. A palavra batismo no seu original significa isso, submergir, descer. Então, acreditamos que João, quando batizou Jesus, por exemplo, ele o fez dessa forma. Porque a palavra batismo, no original dele, significa submergir, descer as águas, todo, e não aspergir, não é fusão. Ok? Então, por isso a gente tem o nome de batistas. Diga-se de passagem, pagamos um preço caro no século XVI e XVII por conta desse título. Porque, como era proibido uma outra religião que não fosse o anglicanismo lá na Inglaterra, muitos irmãos nossos, há registros históricos, foram mortos da forma mais cruel que existe. Porque alguns homens diziam, eles não gostam de água, de batizar. Sabe como é que matava? Muitos deles amarravam pés e mãos e os lançavam no rio, para que morressem afogados. Eles não gostam de água? Não gostam de ser batizados? Não querem mergulhar? Então façamos isso. E muitos anabatistas e alguns batistas sofreram dessa forma. Então, queridos, quem são os batistas? Os batistas, eles são, ou nós somos, um povo que tem uma origem bem controversa. Quantos aqui conhecem, ou já leram algo, já ouviram falar sobre a origem dos batistas? Eu não imaginava, né? Outro ali. Pastor. Então, há três teorias. A verdade é que não há um consenso até hoje. A primeira teoria, que é chamada de JJJ, ela é uma teoria que não tem fundamento histórico, que a gente não tem como provar. Eu uso muito uma expressão que eu aprendi no meu mestrado, da minha orientadora. Ela dizia assim, o historiador é escravo da fonte. Se eu não tenho como provar algo, eu não posso citar como fato histórico. Então a JJJ é Jerusalém, Jordão, João. E essa teoria ela foi muito forte no passado. Século XIX era uma febre, isso aí. Aqui no Brasil, também, finais do século XIX, início do século XX, era uma febre. JJJ, João, Jordão, Jerusalém. João, isso, João, Jordão e Jerusalém, como é chamar. Defende essa teoria que os batistas tiveram sua origem com João Batista. Obrigado, meu amigo. E de lá vieram até os nossos dias, mudando de nome, né? Valdenses, Montanhês, e tantos outros, paulicianos, até chegar no século XVI, recebeu o nome de Anabatista e depois Batista. Temos como provar essa teoria? Não temos. Então, cientificamente, é descartar. Eu queria que fosse essa. Eu queria chegar aqui e dizer, olha, nós somos originados lá no primeiro século e tal. E eu queria, mas infelizmente a gente não faz isso. Embora muita gente defenda isso. E essa teoria está ultrapassada.
Mas em 2010 foi lançado um livro novo nos Estados Unidos, retomando essa teoria. Essa teoria ela surge com um grupo, a gente não vai poder entrar em detalhes, eu falei que o meu maior problema era do tempo. E quando vocês cansarem, vocês disfarçam assim, dá uma olhadinha no relógio que eu saquei e paro na mesma hora. Não vou adiante. Tá bom, pessoal? Eu nem perguntei quanto tempo eu tinha, mas enfim, eu sei que é mais ou menos 1 hora, a gente não vai muito longe. Então, o que acontece? O landmarquismo e o pietismo lá nos Estados Unidos, ele é um movimento que traz essa ideia de que a gente tem origem lá com João batizando Jesus, em Jerusalém. Mas não tem como a gente provar. Qual é a segunda teoria que ainda tem uma base forte? E eu costumo dizer o seguinte, eu sou muito honesto. Eu não pego, quando eu falo sobre esse assunto, né? Eu não quero de jeito nenhum convencer ninguém para ser ou JJJ, ou anabatistas, que a gente chama de parentesco espiritual, dos anabatistas, ou separatistas ingleses. Cada um com sua leitura, ou a partir do que ouve, fica à vontade. Mas eu preciso ser honesto quando eu falo. Já vai então, você acredita em qual teoria? Eu, particularmente, defendo a teoria anabatista. E, inclusive, imagino e argumento no nosso primeiro livro o porquê de alguns batistas serem resistentes a essa ideia de ser o anabatista. Mas por que eu acredito? Porque, irmãos, é o que a gente chama de parentesco histórico. Os anabatistas que estão ali vivendo, inclusive antes da Reforma Protestante, eles já defendiam exatamente as doutrinas que a gente defende. Era muito parecido. E aí na Reforma, eu acredito que a gente vê assim, 1517, uma data, 1517, acontece a Reforma Protestante. Mas será que foi da noite para o dia? Lutero chegou, foi dormir e disse, amanhã eu vou fazer uma reforma na igreja. E aí botou lá na parede, 95 teses, e a coisa aconteceu. Será que é assim? Claro que não, irmãos. Até porque a gente já tinha John Hus, John Cliff, que eram homens que já vinham antes lutando por isso. Então eu acredito que os batistas, eles influenciaram, inclusive, na reforma. É uma posição minha. Então, os anabatistas é a segunda teoria. E eu acredito nela. Que nós tivemos a origem aí nesse grupo. Só que esse grupo, ninguém consegue provar quando ele surgiu. Moisés, que é um grande historiador alemão, na época ele diz que a raiz do anabatista está lá nos primeiros séculos. Então, muita gente resiste também porque não vai ter prova. Mas, assim, é evidente no século XVI. E os separatistas ingleses? Os separatistas ingleses é o que a gente mais se familiarizou e concorda que seja a teoria de origem desse grupo. Pós-reforma, século XVII, os ingleses resolvem fazer uma igreja do Estado, que era o que a gente queria acabar. Aí eles fazem a igreja do Estado, que é o anglicanismo, os anglicanos. E um grupo chamado de puritanos, separatistas, eles discordam dessa ideia de várias questões do anglicanismo e resolvem se organizar. Há uma perseguição, o rei James I, ele persegue aqueles que não aceitam o anglicanismo como uma religião. Então, John Smith, com um discípulo dele, Thomas Helves, vão para a Holanda e lá em 1608 organizam, ele se autobatiza, né? E não é por imersão, ele pega lá o canequinho, se batiza, depois ele batiza, salvo engano, mais 37 pessoas e forma uma comunidade que é considerada a primeira comunidade batista da era moderna. Mais tarde, isso foi em 1608, né? Aí mais tarde, ele e Thomas Helves têm uma dificuldade, Thomas Helves volta para a Inglaterra e lá cria uma comunidade e coloca o nome na frente. Por isso que é a mais aceita. Bota o nome de Igreja Batista. Isso em 1611 ele faz isso. Eu, inclusive, defendo que a teoria anabatista, ela
é uma teoria muito consistente, porque o John Smith, ele tem origem nos puritanos, que é um grupo de origem dos anabatistas. Então eu considero que seja uma continuação. Mas enfim, o que importa aqui é que os batistas não conseguem se enquadrar em nenhuma vertente. A gente não se considera arminiano, não se considera reformado, não tem uma definição e não é calvinista, né? E aí a gente tem várias doutrinas de vários grupos. Então, normalmente o batista antigamente, quando perguntava qual é essa igreja, você é o quê? Que religião você é? Você é protestante? Aí ele, não, eu sou batista. Né? A gente gosta de se apresentar assim, eu sou batista, ou eu sou evangélico. Não diz assim, eu sou protestante. Você não vê batista falando com frequência. E a gente não reconhece nenhum fundador, como todos os outros, né? Por exemplo, Calvino, presbiteriano, Lutero, luteranismo, e assim sucessivamente. Bom, desse momento aí que surge, aí vai vir para os Estados Unidos. Em 1631, o pastor Roger Williams, ele vem para os Estados Unidos e ali, em 1639, ele organiza aquela que é considerada a primeira, aquela que é a primeira igreja batista nas Américas, 1639, lá em Providence, estado, meu inglês é bem horrendo para a pronúncia, viu? Mas é Rhode Island, ou Ilha de Rhodes. Lá é o meu sonho, essa igreja existe até hoje. Lá, e cultuando ainda. 1639. Então, meu sonho é, se eu for um dia nos Estados Unidos, eu vou visitar essa igreja. Porque eu sou aquele batista militante. Eu gosto de ver, de sentir. Eu acho que isso envolve muita gente. E quem são os batistas? Aí a gente vai falar então agora dos batistas do Brasil, até a chegada do Brasil, até chegar aqui em Amargosa. Até chegar aqui na Água Viva. Mas vai ser rápido. Não se preocupe. Então, o que é que acontece? Os batistas, a primeira vez que os batistas enviam alguém, um missionário, para o Brasil, é lá em finais de 1859, o missionário Thomas Jefferson Bulwer. Ele vem para aqui, tenta implantar uma igreja, mas não consegue por várias razões, entre elas a sua saúde. Ele era missionário na África, lá ele teve uma malária muito forte e ele foi limitado. Não, tá tudo bem. Então ele vem, tenta implantar a igreja, não consegue. O missionário que chega aqui no Brasil, em 1859, ele fica aí alguns meses e retorna para os Estados Unidos. Aí vem um movimento que é chamado de protestantes por imigração. Em 1865, a Guerra de Secessão lá nos Estados Unidos, ela encerra. Os nortistas vencem os sulistas. A Convenção de Richmond, ou Convenção do Sul dos Estados Unidos, é a convenção principal lá nos Estados Unidos. E eles que enviam missionários para muitos locais. Eles então, muitos deles, agora vencidos pela guerra, resolvem reconstruir a sua vida em um outro país. E aí vem para o Brasil. Chegando aqui, surge a primeira igreja batista em solo brasileiro. Aqui é outra coisa que dá pano para manga, o marco inicial e tal, eu tenho que ser honesto, para mim o marco inicial é Salvador, embora a convenção hoje não assuma mais isso, mas tem explicação para isso. Mas por quê? A minha perspectiva é a perspectiva histórica. E aí, na perspectiva histórica, para a gente estudar o protestantismo de qualquer país, a gente tem 3 tipos de protestantismo. Protestantismo por invasão, que acontece em 1524, holandeses vêm para aqui e cria comunidades religiosas. Protestantismo por migração, que é o caso aí dos Estados Unidos vindo
uma grande quantidade de pessoas, e o protestantismo por missão, que aí vem com um objetivo, que é chegar até a Argosa, até os confins da terra, né? Então eles vêm plantar a igreja. Então eu defendo essa ideia. Mas hoje a convenção estabeleceu que é a igreja lá de Santa Bárbara, que foi organizada há 150 anos. 10 de setembro de 1871 foi organizada aquela igreja. Na verdade, era uma capela de 3 igrejas em uma. Não era uma igreja batista. Era presbiteriana, metodista e batista. Primeiro domingo, um fazia a pregação, segundo domingo outro, terceiro domingo outro, no quarto domingo do mês, era todos juntos. Então o templo não era batista. E essa igreja deixou de existir em 1910. Porque ou todos morreram, eles não pregavam em língua portuguesa. Falava só no inglês e só para a comunidade que tinha vindo dos Estados Unidos. Então aí em Santa Bárbara, a gente vai perceber que vai vir as missões. E aí eu queria dizer para vocês, e isso é maravilhoso, que quem são os batistas? Os batistas é um povo que Deus ama e cuida. E aí eu vou trazer uma historiazinha rapidinho aqui, para você ver como isso acontece. O William Begbie e Anne Luther Begbie são os primeiros missionários a vir para o Brasil. Eles chegam aqui no início do ano de 1881. E eles vêm de lá, veja só como Deus é fantástico, como Ele cuida das coisas, né? Às vezes a gente está aqui trabalhando e tal, sem saber o que vai acontecer, para conseguir um imóvel, para ter um tempo, para isso, para aquilo. E Deus está agindo. E a gente, às vezes, não está vendo, mas Deus está agindo. O William Begbie e sua esposa vieram no navio para o Rio de Janeiro. E chegando aqui, eles não tinham onde ficar. Não sabiam uma palavra em português. E estavam vindo para evangelizar o povo. O que é que eles tinham? Eles tinham uma carta da junta de Richmond para chegar aqui procurar um dentista por nome Ashman, e ele iria ajudá-los, iria dar para eles um lugar para eles ficarem lá no Rio de Janeiro. E aí o que é que acontece? Ele chega, atraca o navio, e ele desce do navio e vai imediatamente para o consultório lá do dentista, que era um dentista norte-americano que veio fugir dos Estados Unidos. Quando ele chega lá, o consultório fechado. Bate e ninguém atende. Aparece alguém e diz para ele, pergunta para ele o que era. Ele, nessa região eram muitos norte-americanos, então ele consegue se comunicar porque a pessoa falava inglês. Ele diz, o doutor Ashman foi embora, voltou para os Estados Unidos. Veja só o desespero. Imagina aí, irmãos. Nós estamos no século XXI, com celular, com telefone fixo, com o que a gente quiser, com GPS para voltar do Japão a pé, se der, ou nadando pelos oceanos. Ou seja, hoje é tudo muito fácil. Mas eu pedi de você pegar um avião aqui, ir para o Japão, porque lá você vai chegar no Japão e tem uma pessoa lá esperando, que fala a sua língua e vai lhe ajudar. E quando você chega lá, alguém diz, não, esse japonês foi embora, não está aqui não. A gente hoje entraria em desespero. Imagine ele e a esposa sem ter para onde ir, sem nada. E nesse momento, ele está saindo do prédio e vai entrando um homem. E o homem o sauda em inglês. E ele então saudou e perguntou para aquele homem, ou aquele homem perguntou qual era o nome dele. E ele disse, William Begbie. Meu Deus, aquele homem disse, é um milagre. Porque, veja só, uma irmã que estava em Santa Bárbara do Oeste, o nome dela era Mary Ellens, ela leu no jornal que os batistas do sul dos Estados Unidos estavam enviando missionário William Begbie para evangelizar o Brasil, e ela ficou tão empolgada com isso que ela chegou e disse, eu quero hospedá-lo aqui. Ela escreveu uma carta e deu para um homem, disse, você está indo para o Rio de Janeiro? Ela não sabia nem o dia que ia chegar. Veja só, irmão, como Deus cuida das suas coisas. Ela não sabia que dia ia chegar. Mas ela disse, olha, leva essa carta, e se você encontrar alguém lá por nome William Begbie, entrega essa carta. Ele está passando pela porta, dá de ombro com esse rapaz, começa a conversar, ele diz, meu Deus, é um milagre, eu tenho aqui uma carta que mandaram para você, já está aqui no meu bolso há muitos dias. E entregou
E o William Bagley, ele relata isso, que ele diz que ele volta pro navio, chega para a esposa, que diz: eu recebi uma carta dos céus. Deus mandou uma carta para ele. E aí dali ele vai para Santa Bárbara do Oeste iniciar o projeto deles. Então, quem são os batistas? Os batistas é um povo que Deus cuida e ama, queridos. Então, eles vão lá para Santa Bárbara, chega o outro casal, que é o casal Zachary Clay Taylor, e sua esposa, a Cat Steve Crawford Taylor. Eles começam a estudar, se encontram lá com o ex-padre. Primeiro, vocês devem saber, alguns pelo menos, a primeira pessoa a se converter aqui no Brasil às doutrinas batistas é um ex-padre, Antônio Teixeira de Albuquerque. Então eles se encontram e depois de um momento de ação e busca, eles decidem vir para Salvador para organizar a igreja. Então a primeira igreja organizada pelas missões batistas no Brasil, com o fim de alcançar a Terra Amargosa e os confins da terra, é em Salvador. Isso é dia 15 de outubro de 1882, com esses 5 membros. Né? É o Taylor e a esposa, o Bagley e a esposa e o Antônio Albuquerque. Ali em Salvador, acontecem muitas histórias delas. Então, quem são os batistas? Se a gente fosse contar várias histórias aqui, a gente ia descobrir muitas coisas. Mas uma das coisas que eu vejo é que os batistas é um povo que ama a liberdade. Tem uma história que Taylor conta que é fantástica. Eles estavam já crescendo, já tinham membros, e tinha um escravo, ainda antes de 1888, né? O Brasil ainda estava vivendo escravidão. Tinha um escravo que começou a frequentar os cultos. Ele ia para todo culto lá na cadeia dos jesuítas, lá em Salvador, no bairro Canelas. E lá ele ouve muitas vezes, e ele está bem familiarizado com os batistas, dá indicativos de conversão, interesse de batismo, e de repente ele desapareceu. Não apareceu mais. E o Taylor pergunta: olha, cadê o irmão fulano e tal? O pessoal disse: pastor, o senhor não sabe. O dono dele, o seu senhor, sabendo que ele estava vindo para aqui, disse para ele que se ele retornasse aqui, entrasse no templo, ele seria morto. Infelizmente, nós sabemos que naquela época as pessoas eram tratadas como mercadorias e eles tinham o direito, em alguns casos, de punirem até com a morte. Certamente Deus vai requerer, e a gente não vai entrar nessas nuances aqui, mas Deus vai requerer dessas pessoas as suas ações. Então aquele escravo, ele acabou abandonando. Aí o Taylor disse: não é possível que isso permaneça. Então ele convocou a igreja, desafiou a igreja conseguiu um alvo e foi até aquele senhor de escravos e negociou a compra para dar-lhe a alforria. E Taylor, então, ele conclui essa história dizendo que é a história do escravo que Jesus libertou 2 vezes. Os batistas, quem são? Vocês. Nós somos aqueles que amamos a liberdade espiritual, a liberdade de vida, né? A gente precisa viver e defender isso. Mas também é um povo que erra. E a gente tem erros na nossa história. A gente não pode, de jeito nenhum, negar isso. Mas a gente erra e pode consertar. Então eu poderia trazer algumas histórias aqui de erros que os batistas cometeram. Tem uma que eu penso que seja interessante relatar, só para a gente entender a questão, chama de rigorismo batista. A gente é muito rigoroso em algumas coisas. Então, por exemplo, até hoje, as igrejas batistas conservadoras, elas não batizam a pessoa que convive maritalmente, mas não é casada. A maioria tem essa posição, tá bom? E aí lá em Salvador, naquela época, isso era muito forte. Então, uma jovem, ela queria se batizar e a liderança disse que não podia, porque ela vivia maritalmente, não era casada e convivia com um senhor.
Então eles perguntaram, ela perguntou, o que é que eu posso fazer? Ela disse, não, só tem jeito. Ou você casa, você se separa. E como o homem não aceitava casar, não é que ela seguiu a ideia dos batistas, se separou. Mas aí o erro não estava nem aí. O erro que acontece depois. Ela vai então para a Assembleia e quando é levada a proposta para ela se batizar, a igreja aceita, só que a liderança tomou a decisão de trazer uma palavra. E disse, olha, mas ela não pode ser batizada, porque ela traz no seu ventre um filho de pecado, ela estava grávida. Então, veja só, ela acabou se divorciando do marido, mas acabou não recebendo o benefício que ela queria, que era o batismo, que ela achava tão importante. Então, a gente erra, mas a gente aprende com os erros. E isso realmente deveria ter outro rumo, mas teve esse rumo. Então, os batistas também são aqueles. Já disse que os batistas é um povo que é amado e cuidado por Deus. Os batistas é um povo que ama a liberdade, um povo que também erra. Mas quem são os batistas? O batista é um povo apaixonado por missões. Se você não é apaixonado por missões, você precisa ser mais batista. Deixa eu ver que hora é essa e perguntar quanto tempo tem. 10h47. E até que hora? Não vou levar até 11h30 não, porque senão o pessoal vai começar a olhar o relógio como eu falei. Mas vou levar até umas 11 horas pelo menos, né? Um pouquinho. Então, nós somos um povo apaixonado por missões. Nós vem, né, através dos missionários para a Bahia. E aqui na Bahia, formada a igreja em Salvador, os missionários eles chegam numa seguinte conclusão: a gente precisa ir mais longe, a gente precisa ir além. E aí tomam a decisão de se separar. Taylor disse logo, olha, meu lugar é a Bahia. Eu já tenho umas frases de Taylor que são fantásticas. Taylor, ele chega assim, tem uma história que um escritor conta, um missionário, ele disse que ele veio aqui para a Bahia um período e ele conversava muito com o Taylor contando as histórias e tal. Taylor, ele fala para Taylor assim, olha, eu gostaria muito de ouvir todas as suas histórias, mas eu sei que nem mesmo toda a minha vida seria suficiente o tempo para você contá-las, porque eram realmente muitas histórias. Aí ele diz para Taylor, mas tudo que você fez aqui, se a gente não tiver a oportunidade, porque ele estava de passagem, era missionário, estava indo para outro lugar, eu quero que você, ao chegar lá no céu, eu vou querer que você me conte tudo. E aí, olha essa cara de Taylor, ele é um cara apaixonado pela Bahia, né? Aí ele diz, meu irmão, será um prazer. Se o irmão me procurar entre os batistas norte-americanos e não me encontrar, me procure entre os batistas baianos, porque certamente eu estarei entre eles. Então ele era apaixonado pela Bahia, então ele diz, eu vou ficar na Bahia, eu quero ganhar a Bahia. O Beigre foi para o Rio de Janeiro, e o Antônio Teixeira de Albuquerque voltou para sua terra, que é Alagoas. Lá ele morreu rapidinho, existe aí uma desconfiança de que ele tenha sido vítima de envenenamento, mas não é o caso da gente detalhar. Mas o fato é que ele morreu muito rápido, ele ainda é jovem, morreu rápido, e o Taylor aqui na Bahia continua a obra. Mas você falar assim, o Taylor, ele consegue conquistar a Bahia toda. Gente, vocês sabem que a Bahia é grande, né? Você sai do Brasil de carro, a depender por onde você for, mas não sai da Bahia. Se você pegar ali da divisa de Sergipe até a divisa com o Espírito Santo, rapaz, de carro é uma semana de viagem. Nunca vi um negócio grande desse, não. E o Taylor, ele consegue, em um período sem transporte, sem condições estruturais, ele consegue alcançar a Bahia toda. É incrível. Se a gente tivesse o mesmo vigor assim, de missões, como esses homens tiveram no passado. O Brasil era um país batista. É porque a gente acabou parando. Mas a gente é apaixonado ainda por missões. Então o Taylor, ele fica na Bahia e ele busca os acessos através dos rios e estradas, as poucas que tinha. E por isso que ele acaba chegando muito rápido aqui na região. Por quê? De Salvador para Nazaré das Farinhas, ou de Salvador
para Jaguaribe ou Paraguaçu, vinha a vapor. Vapor, vocês sabem, é o barco que não existia motor, era alimentado a combustível a vapor, ou seja, madeira. Então ele vinha e de lá ele saía na estrada de ferro. A estrada de ferro, ela sai de Nazaré e chega em Santo Antônio de Jesus em 1870. Não, 1880. E ali em Santo Antônio de Jesus fica o que chama de ponta de trilho, de 1880 a 1890. Ou seja, é o fim de linha. Né? Então o pessoal que vinha, todo mundo na Nazaré, chega em Santo Antônio de Jesus, descia. Se quisesse continuar a viagem, cara, Laje, Mutuípe, Amargosa, era Vargem Grande, Vazedo, tudo isso tinha que vir ou de animal ou a pé. Então ele vinha até Santo Antônio de Jesus e de lá ele começou a expandir. Aí, uma coisa interessante é que Amargosa, ela é alcançada muito cedo. A cidade aqui, a cidade foi emancipada em 1891 e em 1892 os batistas já estavam aqui, trabalhando e evangelizando. É bem verdade que, infelizmente, a igreja que foi organizada naquela época, ela não está mais filiada à nossa convenção. Mas a igreja ela foi organizada aqui no ano de 1892, 93. Eu não tenho um ano exato, mas os batistas chegou aqui. E por que é importante a gente falar isso? É importante a gente falar isso porque os batistas, no Brasil de forma geral, mas na Bahia de forma mais especificamente, abriu as portas para o evangelho. As outras igrejas só existem por conta das missões realizadas pelos batistas. Fomos nós que fomos perseguidos, fomos nós, né, através desses homens, Taylor, Bagby, Ginsburg e outros, que fomos apedrejados, que fomos açoitados, lançados em lamas, dados como morto. Isso que eu estou falando não é exagero, é fato, comprovado. Essas pessoas doaram a própria vida para que o evangelho chegasse aqui. E a gente precisa valorizar isso, porque era a ação de Deus para que o povo pudesse conhecer. Então, em Amargosa, Taylor chega por volta de 1892 ou 93, e aí a gente tem uma informação interessante que em 1896 a igreja estava lutando para construir o templo de pedra, como é conhecido aqui, né? Se bem que aquele dali já era outro, obviamente. Mas em 1896, Cabrat, ele diz assim: em Valença e Amargosa, as igrejas estavam lutando heroicamente para construir casas de oração. E a gente encontra também uma outra informação sobre Amargosa em 1906, dizendo que as igrejas de Valença, Lagoinhas, Areia era Laje, e Amargosa, Petrolina e Vargem Grande, que é atual Vazedo, ficaram sem pastores e pouco ou nenhum progresso foi feito. Isso em 1906. Então a gente não tem os detalhes da história aqui da cidade, da chegada dos batistas, que eles fizeram, né? Aí a gente vai ver que a história dos batistas tem muitas controvérsias, muitas divisões, também por conta da doutrina que a gente defende, da liberdade de pensamento, liberdade religiosa. Então as pessoas às vezes não sabem lidar com essa liberdade. Eu falo sempre, pastor, que o nosso maior trunfo, que é uma demonstração de ser igreja bíblica, é também o nosso maior algoz. Por quê? Como a gente não interfere nas decisões da igreja local, a gente não perde um membro, a gente perde a igreja. É assim que acontece. Não sei se vocês sabem, mas a denominação batista é a maior denominação protestante, como é classificada, maior denominação histórica, né, protestante, mundo. Nós somos os maiores do mundo. Não tem agora os números reais. Aqui no Brasil são mais de quase 3 milhões. Mas no mundo, os Estados Unidos é essencialmente batista, vários países da Europa. Então, a gente é a maior denominação histórica protestante do mundo. Vocês fazem parte disso. Não é qualquer coisa, não é uma igrejinha qualquer. Não é um povo que inventou alguma coisa ou que teve uma revelação e passou a fazer aquilo. Não, vocês têm história. Nós temos história. Nós temos princípios.
E isso precisa ser vivido e defendido. Então, a gente não tem esses detalhes aqui. Eu conversava até com o pastor Williams há pouco, e ele está interessado em avançar, em descobrir essas questões aqui. É importante, de repente, conversar com as lideranças da igreja anterior e ver se tem documentos e tal, para registrar a história da cidade também. Embora, para vocês aqui, o que importa mesmo, e que a gente deixa como mensagem, é que vocês têm uma história aqui, e vocês devem escrever essa história. A história de uma outra igreja, obviamente, ela é importante no sentido de ela pertencer à nossa denominação, mas ter pertencido, né? Já que ela hoje está em uma outra convenção, por decisões doutrinárias. Mas vocês, nós temos a história de vocês, e isso é que importa. Que vocês entendam a nossa história e vivam a sua história. A história pode nos dizer o que aconteceu no passado, mas são vocês que poderão dizer aos amargosenses, né? O gentile daqui assim, como será a história dos batistas nessa cidade. São vocês os responsáveis por essa história. Então, para terminar, eu disse que não ia demorar muito mais, porque eu sei que cansa a gente falar. Para terminar, eu vou colocar aqui e em seguida eu vou abrir rapidamente uma oportunidade, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente responder. Mas para terminar, eu queria dizer quem são os batistas. Os batistas são muito mais do que tudo que a gente já viu. A gente tem muito mais para ver. Mas os traços históricos da nossa denominação revelam muito quem somos. E eu queria apresentar aqui 4 características que é muito batista e que deve ser vivida e vivenciada por vocês ainda na atualidade. Primeiro, a questão do conservadorismo. O batista da Convenção Batista Brasileira, em especial, nós somos conservadores. Conservadores é diferente de tradicional. Conservador no sentido de manter princípios bíblicos sem abrir mãos deles. Está muito na moda hoje você abrir mão de alguma coisa porque do politicamente correto ou aquela questão da política de boa vizinhança. Então, as igrejas muitas vezes abrem mão dos princípios bíblicos. Batista não abre mão da Bíblia. Batista não abre mão da Bíblia. Ou você é batista e acredita que a Bíblia é a revelação do Senhor, ou você não acredita que ela seja a revelação do Senhor e não é batista. Não dá para separar. Eu queria até ouvir qual é o nosso primeiro princípio. Vamos lá. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então é isso aí, acabou. Não dá para ser batista e não acreditar na Bíblia. Então, conservadorismo nesse sentido, de que nós preservamos os princípios bíblicos ensinados pelos apóstolos. Segundo, os batistas são tradicionais na sua liturgia, na sua forma de pensar, de falar, né? Nas questões que a gente pode defender. Então, sabe como nós éramos chamados no século XIX, início do século XX? Vocês fazem ideia, ou alguém já ouviu alguma coisa assim? Como era que os batistas eram chamados aqui no Brasil? Os Bíblias. Olha, esse pastor aqui é batista mesmo. Os Bíblias. Você reconhecia, olha, a gente reconhecia, agora também já mudou tudo, né? Assim, as outras denominações também têm mudado muito. Mas você reconhecia, pelo menos lá na cidade, você reconhecia de longe um membro da igreja, da Assembleia de Deus, né? Cabelo, vestimento e tal. Você reconhecia de longe uma pessoa da Cristã do Brasil. E os batistas reconhecia também, irmão. O batista tinha 2 coisas na mão indo para a igreja. Quem diz o que é? E o cantor cristão. Isso é tradição. A gente não pode perder isso de vista, entendeu? Então vocês são os Bíblias. A minha Bíblia me trouxe para cá que ela é grande, está pesando até a minha coluna. Mas, gente, tenha orgulho
de ir para a igreja ali carregando sua Bíblia. A gente hoje usa muito celular. Não tem diferença mesmo. Eu não estou dizendo que há pecado nisso, tá bom? Não me entenda mal. Até porque se a gente falasse no início do século que ia botar tudo ali, ó, seria um escândalo para os irmãos. Porque eles que é o rolo, né? Papiro. Então eles também foram, com certeza, pessoas que teve uma certa dificuldade em aceitar essa ideia dessa coletânea e tal. Então eu não estou dizendo que seja ruim, não. Agora eu acho que é faz parte dos adereços do Batista. A gente pode ter vergonha de carregar a Bíblia na mão. O pessoal mais jovem, essa igreja é essencialmente jovens, né? A gente tá vendo aqui, diga-se de bonito, povo bonito, né? Eu diga-se de passagem, povo bonito, né? Cada vez chegando mais. Então o que acontece, amigos? Veja só. A gente percebe que a juventude batista não se sente muita vontade com a Bíblia na mão na rua ainda. Porque a gente foi perdendo as tradições. Então, quando eu cheguei para a igreja, em 1989, 1990, eu já me convertia. Era um negócio que dava... A gente passava assim, ó. Quando via alguém chegar, estufava o peito assim, com a Bíblia na mão, ó. A mulher fazia logo assim, abraçava a Bíblia, né? Mas hoje o negócio não está tão assim. E por que, às vezes, fica constrangido? Justamente porque a gente perdeu esse hábito de estar com a Bíblia na mão. Então, a gente precisa também manter algumas tradições que são positivas. Terceiro, cooperativismo. Cooperativismo no mais amplo sentido dessa palavra. Tanto de cooperar com irmãos de outras comunidades, mas, sobretudo de a igreja cooperar com o seu serviço para que ela desenvolva, para que ela cresça. Olha, tem igreja, tem irmãos, digo, que pensa que o trabalho da igreja, a missão da igreja tem que ser feita pelo pastor. Lê do engano. A missão da igreja é minha e a sua. Essa é a grande verdade. E qual é a missão da igreja? Ir por todo mundo, enquanto você vai levando o evangelho, vai anunciando essas verdades e fazendo discípulos. Essa é a sua missão. Fazer discípulos. E essa missão não é de um pastor, não é de um líder, é da igreja. Então a gente precisa ser cooperativista nesse sentido também. Precisa de gente para liderar, precisa de gente para realizar um culto, precisa de gente para desenvolver um trabalho em um grupo pequeno. Candidate-se, seja voluntário, coopere. E por fim, missão. Os batistas são missionários, amigos. É o grupo mais missionário que tem. Pessoal que defende o hipercalvinismo, a ideia de eleição, tanto para ir para o céu quanto para o inferno, normalmente eles não tem essa veia missionária, né? Mas a gente acredita na salvação pela graça, para todos os que creem, por meio da fé. E o que é que diz a palavra de Deus? Que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. É a nossa missão, é a sua missão. Uma igreja que se preocupa com graça e misericórdia, uma igreja que ama, é uma igreja que é missionária. Se ela não é missionária, ela está com dificuldade de cumprir o seu slogan, está com dificuldade de cumprir o seu tema, de ser gracioso em levar a palavra da graça, de ser misericordioso em salvar aqueles que estão caminhando para o inferno. Sejam missionários, sejam pessoas que realmente cumprem com os princípios bíblicos aqui na Terra. Então, queridos, ao completar 5 anos, o que os batistas do Brasil esperam dessa igreja? O que os batistas esperam dos irmãos da Água? Bom, eu queria então terminar dizendo que os batistas brasileiros, e vocês fazem parte desse grupo, espero que vocês deem manutenção a esses traços importantes que falamos, a esses princípios importantes que apresentamos, e que vocês
representem bem essas marcas indeléveis que a história dos batistas revelam para os dias de hoje. Então, representem bem aqueles servos de Deus e servas de Deus que no passado trocaram tudo que tinha por um único objetivo: fazer a missão da igreja. E fazer a missão da igreja era ganhar o Brasil para Cristo, como já foi tema de uma missão passada. Então, honre a Deus, honre ao seu Filho que morreu por nós, honre que hoje você de organização dele. Honre o Taylor, o Baby, o Teixeira, né, o White, o Peter, enfim, tantos outros, Hamilton, Muriel, homens que passaram por aqui e que há registro de que dedicaram suas vidas para que aquela história do passado chegasse nos dias de hoje, influenciando novas pessoas. Sinta o chamado de Deus para participar dessa história e viva de maneira que o Senhor se alegre com a sua participação na Igreja Batista. Deus abençoe vocês e se quiser fazer alguma pergunta rapidamente, eu estou à disposição. Alguém? Não? Então vou devolver a palavra. Alguém já disse, né? Alguém já disse que quando alguém faz uma palestra e pergunta se quer falar alguma coisa, é ou porque entenderam tudo, ou porque não entenderam nada. E eu estou aqui com o coração vibrante, acreditando que vocês entenderam tudo. Queridos, eu vou para o concurso cultural. Eu citei um bocado de datas, muitas datas. Eu vou fazer uma bem fácil. Qual foi o ano? Quem souber, levanta logo a mão, tá bom? Qual foi o ano de organização da primeira igreja em Santa Bárbara do Oeste? A mocinha ali foi mais rápida. Fica de pé. Oi? Perfeito! Parabéns para ela. Vou convidá-la. E ela vai receber esse livro aqui já agora, né? Pronto. Como é seu nome? Lorena. Pronto. Registra aqui uma foto, só. Então pode ser o pastor. Depois ele manda aqui. Já fica aqui pertinho assim, por favor. Não é filme, não, viu? Anotei todas. Deus abençoe, querido. Esse daqui, como eu já mencionei, vou presentear a igreja pelo aniversário. Vai ficar na mão do pastor Everson, tá bom? E se alguém tiver interesse, como eu falei, a gente tem alguma exposição. Esse daqui é um livro muito interessante sobre a história dos batistas. Eu abordo muitas coisas, embora seja a história dos batistas de Santo Antônio de Jesus, mas eu faço um link entre os batistas do Brasil. Então eu falo das perseguições, do rigorismo batista, falo sobre toda essa questão da origem dos batistas, tem muita informação. Eu trouxe ali uns 10 livros que eu ia mencionar para vocês, mas não adianta. Se alguém tiver interesse em conhecer um pouco mais dos batistas, pode falar comigo, que eu tenho indicações de livros para cada área, né? E aí eu posso ajudá-lo nisso, tá bom? Vou devolver a palavra para o Cristina. Queremos agradecer a Deus pela vida de Jorge Blanc, tem sido assim bênção em nossas vidas. Eu tenho aquele primeiro livro lá, né, comprado há uns anos atrás na nossa associação, antes da pandemia, e agora já estou aqui lembrando a possibilidade de ler o novo livro. Bom, muito obrigado, Jorge Blanc. Deus continue assim abençoando ricamente sua vida, né? Espero que em outras oportunidades nós possamos continuar bebendo dessa fonte aí. Eu tenho sido assim extremamente. E assim, desculpa, mas só para registrar, o convite seria até para ficar aí, entraria, obviamente, não conteúdo histórico, mas uma palavra teológica. E aí não deu para a gente assumir esse compromisso hoje, mas a gente está desafiado para em uma outra oportunidade aí trazer
uma palavra voltada mesmo para o doutrinamento, para o ensino, como for, e a exaltação das outras. Tá bom? Inclusive, Jorge, quando da organização da nossa igreja, alguns irmãos da nossa convenção sugeriram que nós colocássemos o nome de Primeira Igreja Batista, porque nós não tínhamos outra igreja batista da nossa convenção aqui. Mas eu creio que, do ponto de vista histórico, não faz sentido, né? Os irmãos da nossa Primeira Igreja Batista já fizeram parte da nossa convenção, mas continuam sendo a Primeira Igreja Batista. Eu creio que esse nome pertence lá e para a gente o bom é estar servindo ao Senhor. A gente podia até pensar no CIB, mas glória a Deus porque somos Igreja Batista Água Viva, o Senhor tem nos chamado para esse caminhar juntos. Eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos visitantes. Nós temos muitos visitantes aqui nesta manhã, né? Que a gente não via há muito tempo. Deus abençoe a todos vocês. E nós vamos ter também agora, né, um Junta Panelas, onde a gente vai ter a oportunidade de sentar aqui, comer um pouquinho. Vocês estão convidados a participar conosco desse momento tão especial para a gente, porque uma das coisas que nós não abrimos mão é a convivência cristã. A igreja primitiva, ela, no partir do pão, ela também manifestava essa graça e misericórdia de Deus. Então nós cremos que esse momento de comunhão, de comer junto, é fundamental, é precioso. Então, se você puder e quiser, sinta-se à vontade para participar desse momento conosco, tá bom? À noite nós começaremos às 18 horas, se o Papai do Céu assim nos permitir, britanicamente, ok? Você está convidado a participar com a gente. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo que aconteceu aqui nesta manhã. Querido Deus, nós te louvamos por tua fidelidade, teu amor, por tua misericórdia em nossas vidas. Queremos, Senhor, te agradecer pelo Du Elisa, que louvou o Senhor aqui pela manhã e continuará conosco à noite, pela vida de Jorge Evans, sua família. Ó Deus, te imploramos que a tua graça e a tua misericórdia estejam sobre a vida dos teus servos de forma poderosa. Te rendemos graça, Senhor, porque nesses 5 anos, proclamando a graça e a misericórdia do Senhor, temos visto os teus milagres, temos visto, Senhor, o teu agir em nosso meio. Por isso te rendemos graça. E te imploramos, Senhor, que tu nos capacites a continuar caminhando ano após ano, levando as boas novas do Evangelho e trazendo a tua doçura sobre esta cidade. Bendito seja o teu nome, Senhor. Continua conosco. Nós já consagramos essa refeição ao Senhor. Te imploramos que o Senhor purifique, que abençoe as mãos que fizeram e que derrame sobre nós cada dia mais alegria no partir do pão e na comunhão com os santos. Santo é o teu nome. Nós te adoramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os que vão ficar conosco. Fique à vontade. Os que vão para